Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Patria Highlights de Equity de 2026. No episódio de hoje, além de contar sobre os nossos fundos de 2025 e como eles performaram ao longo do último ano, também vou dar a nossa visão para o ano que se inicia de 2026. 2025 foi um ano muito bacana para as nossas duas estratégias, para o Patria Long Bias e para o Patria Long Only. Ainda que o Ibovespa tenha subido 34% ano passado, que já foi muito, a gente conseguiu ir além disso, com o Patria Long Bias subindo quase 60% e o Patria Long Only subindo quase 50%. Vou te contar exatamente como é que a gente chegou lá e da onde que veio essa performance acima do índice nas duas estratégias. O Patria Long Bias, que é o nosso fundo carro-chefe aqui, que completou 5 anos em outubro do ano passado, terminou o ano no primeiro quartil de performance da indústria, repetindo a performance dele nos 12, 24, 36 e 60 meses anteriores. Ele subiu 57,4% contra 34% do Ibovespa. Da onde que veio essa performance acima da bolsa? Veio exatamente daquilo que eu já contei para vocês naquele último vídeo que a gente falou dos 5 anos aqui dessa estratégia. Ela é composta por 3 bolsos diferentes. Tem um bolso mais tradicional, que é aquele que investe em mercados e setores mais variados aqui na bolsa, A gente pode estar tanto comprado quanto vendido, que é o conceito do long bias. Tem um segundo bolso que é igualmente importante, que é um bolso de derivativos, e tem um terceiro bolso que é o bolso de arbitragens. Quando você olha a nossa performance do ano passado, esses 3 bolsos juntos contribuíram em muito para essa performance acima do que o Ibovespa entregou. Já o Patria Long Only foi uma estratégia que a gente lançou em janeiro do ano passado, terminou o ano também super bem, no primeiro quartil de performance da indústria. Ele subiu 49% contra 34% do Ibovespa. E da onde que veio essa performance? Aí entra um pouco a diferença entre o que é um Patria Long Bias e um Patria Long Only. Bias, eu acabei de contar para vocês como é que é feita a estratégia. O Long Only ele é um fundo que é basicamente comprado em empresas nos mais variados setores. Da onde que veio essa boa performance em relação ao Ibovespa? Nós acertamos mais do que o índice. Então, a gente esteve investido em algumas empresas que performaram acima do que o índice acabou performando. Isso tem muito a ver com a equipe de 14 analistas que a gente tem, que talvez seja uma das maiores do mercado. Então, a gente se beneficia de ter uma estrutura parruda em termos de análise de empresas que nos ajuda a fazer melhores escolhas no final do dia. E é daí que vem essa boa performance do Long Only em relação à bolsa no ano passado. E aí, pensei em 2026, muitas pessoas acabam nos questionando, poxa, a bolsa subiu 34% no ano passado, ainda tem espaço para continuar performando? Na nossa visão, tem sim. Da onde que vem essa nossa análise, Tem muito a ver com algo que a gente já vem falando há mais de 6 meses, que a gente está entrando num ano que, além de ser um ano eleitoral, que acaba tendo uma super influência na performance da bolsa, a gente também tem uma visão mais macro, que a gente começa a ver cada vez mais ela impactando a performance da bolsa e das empresas que compõem o índice Bovespa. O que é isso? A gente está em vias de começar a cortar Selic, E a gente vê uma clara correlação entre corte de juros e uma maior alocação na bolsa, as empresas começam a performar bem. A gente ainda vê um real pelo menos estável, forte em relação ao dólar, O dólar continua fraco a nível global. E o que significa esse dólar fraco? Normalmente, quando o dólar começa a perder força, existe uma grande correlação de um fluxo de capital estrangeiro vindo para países emergentes. Então, o Brasil, que já se beneficiou disso ano passado, tende a continuar se beneficiando disso ainda este ano. E por fim, ainda que a bolsa tenha performado super bem, as empresas continuam relativamente baratas, Quando você olha o valuation da bolsa como um todo, está no seu 9,1 vezes lucro. Se você compara isso à média histórica de 15 anos, que é 11 vezes, ainda tem um gap legal para fechar em relação a essa média, Então, quando você soma corte da Selic, um dólar fraco ou pelo menos estável em relação ao real, e uma bolsa ainda barata, a gente continua vendo com bons olhos o que pode acontecer em 2026, por isso que a gente continua otimista com as perspectivas deste ano. Então, depois de contar um pouco do Patria Long Bias e do Patria Long Only, fica aqui o meu convite. Nossos fundos estão disponíveis nas mais diferentes plataformas, Itaú, BTG, XP, entre outras tantas. Então, se você gostou do que você escutou, você gosta de investir na Bolsa de Valores, fica aqui o meu convite para você passar a ser um cliente nosso nessas nossas duas estratégias no ano de 26, mas também olhando mais adiante, numa visão de construção de patrimônio de médio e longo prazo.